Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos falar agora sobre malformações vasculares e fístulas arteriovenosas. Primeiro eu vou mostrar um caso que é comum do dia a dia e deve ser reconhecido pelo radiologista. Do contrário, as condutas podem ser bem atrasadas e o paciente pode deteriorar clinicamente de forma irreversível, né? Um paciente com 55 anos que evolui com uma paraparesia e parestesias com progressão lenta a 1 mês. Então, geralmente são quadros subagudos ou crônicos que evoluem em semanas a meses de déficit neurológico com sintomas de medula, ou seja, um nível sensitivo bem demarcado, incontinência ou retenção urinária. Então, são sinais e sintomas que remetem a um quadro medular, mas não é agudo, é subagudo ou crônico. O líquor desses pacientes frequentemente mostra aumento de proteínas sem aumento de celularidade, ou seja, eu não tenho um aspecto infeccioso, eu tenho apenas aumento da proteína por quebra da barreira hematocefálica, as proteínas passam para dentro do líquor, mas não tenho células, linfócitos, neutrófilos, não são encontrados em quantidade aumentada, ou seja, menos de 4, né, células no líquor, é o normal. Então aqui o que a gente vê? Edema da medula espinhal, longitudinalmente extenso. Essa palavra longitudinalmente extenso, ela é usada para descrever mielopatias que se estendem no plano longitudinal em uma altura maior do que 3 corpos vertebrais. Tá? Então, quando eu comparo aqui, ó, quantos corpos vertebrais eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3. Passou da altura de 3 corpos vertebrais, ou seja, não precisa pegar o terceiro completamente, mas chegou em nível de 3 corpos vertebrais, eu tenho uma mielopatia longitudinalmente extensa. Né? E aí o diagnóstico diferencial difere da mielopatia longitudinalmente curta, que é a mais frequentemente encontrada na esclerose múltipla, né? Que é a principal causa de lesão na medula no dia a dia. Né? Mas aqui eu tenho uma mielopatia longitudinalmente extensa, que exige outros diagnósticos diferenciais. Um deles é esse que a gente está vendo aqui. E qual é a dica para esse diagnóstico? Esses vasos ectasiados e tortuosos na superfície dorsal da medula espinhal, dentro do saco dural, entre a medula e a parede da dura. Né? Então veja aqui, ó, a medula na frente, a dura atrás. Nessa superfície dorsal da medula, vasos tortuosos, engurgitados e dilatados. Essa é a chave para esse diagnóstico. Né? Então quando a gente junta a clínica, o líquor e a imagem, a gente praticamente fecha o diagnóstico de um paciente que tem uma fístula arteriovenosa dural. E qual é a importância? Esse paciente não vai ficar fazendo pulso de corticoide e plasmaférese para tratar mielite inflamatória, mielite transversa inflamatória, tá? Porque isso ocorre de forma comum na clínica. Mas se a gente olha esse padrão de imagem, a gente tem que alertar e tem que chamar atenção para a fístula. Aqui o tratamento é chamar um neuroradiologista intervencionista. Ele vai fazer o diagnóstico e tratar, ocluir essa fístula. Né? Alguns casos pode fazer o diagnóstico e tratar com cirurgia também. Né? Mas o tratamento por via endovascular também é relativamente efetivo e menos invasivo do que o procedimento cirúrgico. Né? Então vejo aqui uma mielopatia extensa, tanto no plano sagital quanto no axial, no transversal, acometendo a medula quase toda, né? No plano transversal. E a chave, que são esses vasos tortuosos engurgitados no interior do espaço subaracnoide do saco dural torácico. Olha lá, um zoom para ver melhor esses vasos. Então, sempre procurar esses vasos. Eles podem ser vistos em exames de rotina? Podem. Em pequena quantidade, em alguns lugares assim pontuais, você pode ver um vasinho ou outro. E é a medula normal. Né? Agora, quando a gente tem essa coincidência, vaso tortuoso, numerosos, e a medula alterada, aí a gente tem que pensar em fístula. Tá? Veja que não é uma coisa isolada. Não é só o vaso, é o vaso, mais a alteração da medula e mais a clínica. Né? Não pode também ver qualquer vasinho ali e ficar pensando em fístula. Não pode fazer sobrediagnóstico também. Tá? Fístula arteriovenosa dural. A malformação arteriovenosa, também chamada malformação arteriovenosa pial, corresponde a uma malformação que ela é causada por fatores genéticos e adquiridos, ambientais. Né? Então tem tanto as características genéticas, predisposição, né, genética para uma malformação arteriovenosa, quanto injúrias vasculares, inflamação. Hoje em dia se dá muito valor a esse processo inflamatório no desenvolvimento das MAVs. Né? E essas MAVs, malformações arteriovenosas piais, elas correspondem a um aglomerado de vasos tortuosos, que se cruzam em várias direções e conectam o sistema arterial com o sistema venoso do cérebro. Ou seja, as artérias que iriam irrigar os lobos, né, dos hemisférios ou
a região centroencefálica, acabam se comunicando diretamente com a veia sem passar pela rede capilar. E daí vem um problema crucial desses casos aí. É o quê? Como o sangue vai direto para a artéria, da artéria para a veia sem passar pelo capilar, ocorre um fenômeno de roubo de fluxo. Ou seja, aquele oxigênio nutriente que iria para o cérebro vai para uma veia direto. Faz um bypass no cérebro. E aí aquele cérebro começa a sofrer cronicamente, faz gliose, atrofia. Outro problema é que a veia não foi feita para aguentar alta pressão. É um sistema de baixa pressão, o sistema venoso. Então, à medida que a gente aumenta a pressão do sistema venoso, o endotélio da veia se protege para não romper, não explodir, não estourar. Ele se protege com hiperplasia endotelial. E aquela hiperplasia endotelial vai causar, de forma crônica, uma estenose da veia. E a estenose da veia aumenta a pressão dentro do conglomerado de vasos enovelados, que a gente chama de nidos. E aumenta a pressão dentro do nidos, propicia o sangramento, uma hemorragia que muitas vezes pode ser até catastrófica. Então a gente tem dois problemas principais aqui nas malformações arteriovenosas: as hemorragias, os eventos hemorrágicos agudos e o roubo de fluxo crônico que vai causar deterioração clínica neurológica crônica ao longo do tempo, né? Então a MAV que está ali próximo do giro pré-central pode fazer o paciente perdendo a força naquele membro ao longo do tempo por roubar o fluxo, né? E aí vai sofrendo isquemia crônica e gliose. A localização da MAV é sempre dentro do parênquima encefálico. Então, se a gente vai ter um glomérulo, né, unidos da malformação, se assemelha a um glomérulo renal, né, aqueles vasos enovelados. Esse glomérulo está sempre dentro do parênquima encefálico, tá? Isso é importante, porque a gente vê vasos tortuosos no espaço subaracnoide. Isso não é nidos. Nidos é vasos tortuosos aglomerados dentro do cérebro, dentro do tecido encefálico. Né? Não fora, não no espaço licórico. O espaço licórico é veia engurgitada, é veia que está sobrecarregada. Tá? Ou é vaso, né? Nutridor recrutado. O paciente pode nascer com a MAV ou adquirir ela ao longo da vida, tá? Não é obrigatoriamente congênito, não. Antigamente se achava que era, mas hoje a gente sabe que pode se adquirir MAV também. Porém, ela geralmente se apresenta clinicamente só por volta dos 30 anos, a meia-idade ali, né? O adulto de meia-idade. Geralmente essa é a idade média ali, né, de manifestação clínica, seja o déficit progressivo, epilepsia, ou seja a hemorragia, evento hemorrágico catastrófico, né? E o risco desse evento hemorrágico, que é muito é o que a gente teme, né? É o maior temor, né, de quem tem uma MAV é ter um evento hemorrágico agudo. Ele não é tão baixo, veja que é de 2 a 3% cumulativo ao ano. Né? Então, os pacientes lá, têm 20 anos, aqueles risco de 2, 3% ao ano, se ele for viver até os 80, é praticamente, ele vai sangrar em algum momento. O problema é dosar quando intervir. Por quê? O risco de intervenção cirúrgica dar um déficit neurológico no momento da cirurgia pode beirar os 30%. Então, aí tem que fazer um cálculo bem junto com o paciente para tomar essa decisão. No geral, pacientes mais idosos, né, que a expectativa de vida já não vai mais além daqueles 30 anos, se faz mais contas conservadoras, né, principalmente com condições clínicas mais graves. E pacientes mais jovens, inicialmente assintomáticos, são sempre seguidos conservadoramente, né, devido ao alto risco de déficit neurológico relacionado à cirurgia. Mas, à medida que o risco de hemorragia aumenta, aí o tratamento cirúrgico começa a ser considerado de forma mais enfática, principalmente aquele paciente que já sangrou. Quem já sangrou, já teve uma hemorragia, é o paciente que tem mais risco de sangrar de novo. Né? Então a gente tem que estar esperto para essas características. Se a MAV já tem sinais de sangramento, ou seja, já tem um hematoma ali reabsorvido, agora está uma cavidade licórica com hemosiderina, ou seja, já sangrou. Esse paciente vai sangrar novamente, o risco é muito alto. Então, o maior risco de uma ave sangrar é ela já ter sangrado no passado. Além disso, tem aneurismas, né, que podem ser encontrados dentro do nidos ou nas artérias nutridoras, também aumenta muito o risco de sangramento. Né? Então, um resuminho aqui do que é a malformação arteriovenosa. Quais são as implicações clínicas e qual é o objetivo da imagem, né, nessas malformações. Uma outra malformação vascular muito comum é o cavernoma, né, também chamado de angioma cavernoso ou malformação cavernomatosa. Aqui, diferente da malformação arteriovenosa, o cavernoma não está diretamente conectado na circulação cerebral. Ou seja, se eu fizer uma angiografia, eu não vejo o cavernoma. Então, o mecanismo de roubo de fluxo não existe aqui. O único evento que pode ocorrer aqui é a hemorragia, né, com
o desenvolvimento de um déficit neurológico súbito ou uma crise convulsiva, né, se aquela hemorragia for crônica próximo ao córtex, né, e levar alterações cicatriciais no córtex. Então aqui a gente tem um aglomerado de vasos imaturos. Funciona como um amartoma vascular. Quando múltiplos, podem estar associados a síndromes geneticamente determinadas, a síndrome de cavernomatose múltiplas hereditárias. As cavernomatoses múltiplas hereditárias são principalmente causadas por 3 genes, CCM1, 2 ou 3. Pode estar associado a quadros variáveis, com acometimento mais precoce, mais tardio, mais severos e menos severos, porém sempre se apresentando com múltiplos cavernomas. Né? E no caso da 3, CM3, também com meningiomas associados. Então, à medida que a gente começa a ver múltiplos malformações cavernomatosas, múltiplos cavernomas, a gente começa a pensar, será que esse paciente tem uma síndrome genética hereditária? A transmissão geralmente é autossômica dominante, então, invariavelmente, a gente vai quase sempre encontrar um parente de primeiro grau também com cavernoma, né? Seja o pai ou o filho, né? Vai ter cavernoma também, porque é uma síndrome autossômica dominante. Ou seja, a chance é alta de passar para as próximas gerações, cerca de 50%. Quando único, o risco de hemorragia é bem pequeno, bem menor do que o da malformação arteriovenosa. É menos de 0,5%, né? Está em 0,5%, mas é menos do que isso. Então, pacientes geralmente são acompanhados de forma conservadora, muito mais do que as malformações arteriovenosas. E o tratamento aqui ele é indicado para pacientes que têm os sintomas ou eventos hemorrágicos, ou que estão malformações localizadas em locais mais delicados, né? Como ali na ponte, que sangra, né? Próximo da cápsula interna. Tem que dosar o risco da cirurgia com o risco do sangramento, mas geralmente eles são acompanhados conservadoramente e na medida que eles desenvolvem um evento, aí eles são tratados, ou o sintoma. Né? E a associação com a anomalia do desenvolvimento venoso, o ADVA, é muito comum, tanto é que eles são praticamente, quando a gente vê uma hemorragia intraparencimatosa e tem uma anomalia do desenvolvimento venoso do lado, a gente infere que teve um cavernoma ali que sangrou. Né? Por quê? Eles são muito frequentemente associados cavernoma com anomalia de desenvolvimento venoso. A classificação do Zambransky, né, nos mostra todo esse espectro de apresentações dos cavernomas. Né? Daqui o mais importante é esse tipo 2, é o que a gente vê aqui em vermelho. É o cavernoma que se apresenta como uma área lobulada de alto sinal em T2, margeada por um halo de hemosiderina e com sinal alto heterogêneo no T1. Esse é um aspecto de imagem patognomônico, né? Poucas vezes a gente pode falar isso na imagem, né, de neuroradiologia, mas aqui sim. Né, o cavernoma não exige, do ponto de vista do neuroradiologista, nenhum diagnóstico diferencial, na maioria dos casos, quando ele é típico desse tipo 2 aí, a gente já fala diretamente que aquele é um cavernoma sem abrir espaço para outros diferenciais. Então veja que tem que preencher também todos os critérios. Né? Tem essa imagem lobulada, né, com hipossinal, aspecto de uma pipoca, o halo completo de hemosiderina, sinal heterogêneo no T1, com focos hiperintensos e hipointensos. Já as outras formas de apresentação, os outros tipos, não são característicos, não são específicos do cavernomas, mas devem ser reconhecidos, pois diante de uma lesão típica, as outras lesões, que são tipo 1, o 3 e o 4, a gente infere que elas também são cavernomas, né, menores, ou com apresentação aguda, como o caso tipo 1, onde eu tenho um sinal alto no T1 e alto no T2. O nível líquido, às vezes, nos dá uma dica ali. Essa formação de nível líquido é bem comum, né, nas hemorragias agudas dos cavernomas. Subagudas, no caso, né? Não aguda, porque já está branco no T1, já é subagudo. Então, a hemorragia subaguda de um cavernoma vai se apresentar como uma hemorragia subaguda de qualquer outro hematoma, né? Que seja hipertensivo, que seja por um tumor que sangrou, que seja por um trauma, né? Então, não tem uma especificidade, mas devemos estar atentos. Pode ser um cavernoma, né, que teve aquele evento ali subagudo e eu estou vendo branco no T1 e branco no T2. Né? Se tiver um nívelzinho líquido ou uma DVA do lado, aí já dá uma dica a mais. Se tiver um cavernoma também igual adjacente ou em outro lugar do cérebro, né? Então esse é o tipo 1. O tipo 3 é um aspecto de uma hemosiderina crônica que se depositou. Branco no T1, branco no T2. E o tipo 4 é também uma hemosiderina crônica, só que em quantidade menor, de forma que eu só consigo perceber nas sequências gradiente eco ou ponderadas em suscetibilidade magnética. São sequências mais sensíveis para detectar microhemorragias. Terminamos aqui a avaliação das malformações e fístulas. Espero vocês na próxima discussão sobre tumores.
Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar agora sobre tumores do sistema nervoso central e o papel da neuroradiologia na interpretação. Bom, um dos primeiros objetivos de quem está avaliando a imagem de um tumor no sistema nervoso central, qualquer lesão expansiva, é definir a sua localização. Tá? As localizações são divididas, né, grosseiramente em intraaxiais e extraaxiais. Né? Sendo as intraaxiais, as lesões que têm origem no tecido neural, no encéfalo em si, no córtex, na substância branca, no epêndima, são lesões intraaxiais. As lesões extraaxiais são as lesões que têm origem fora do tecido nervoso, do sistema nervoso central. Elas podem ter origem no revestimento meníngeo, nos nervos cranianos, no osso e no tecido mesenquimal, que fica entre, né, a calota e o cérebro em si. Qualquer lugar, músculo, osso, meninge, dura, então todos os lugares, né, mesenquimais. Então, definir se a lesão é intro ou extraaxial é crucial e fundamental no diagnóstico diferencial. Aqui elenco para vocês alguns critérios sugestivos e definitivos de que a lesão é extraaxial, ou seja, ela é de fora do sistema nervoso central. Os sinais sugestivos são a lesão que é periférica, está em contato com a dura, a lesão leva a alguma alteração na tábua óssea, seja uma erosão, seja um remodelamento. A lesão tem um realce meníngeo adjacente, ou seja, o realce do tumor se continua pela dura mater, o que a gente chama de cauda dural, realce pacmeníngeo adjacente. E há um deslocamento do encéfalo em relação ao arcabouço ósseo do crânio. São sinais todos sugestivos, porém não definitivos, porque lesões intraaxiais podem causar remodelamento ósseo, pode causar reação na meninge com espessamento e cauda dural, então por isso não são sinais definitivos. Os definitivos são uma fenda licórica completa entre o cérebro e a lesão. Veja que não é uma fenda parcial, porque uma lesão intraaxial pode levar uma fenda parcial. Né? Se ela for intraaxial esofítica, a parte que cresce fora do tecido nervoso vai ter uma fenda separando ela dos outros giros. Né? Se ela vem de um giro, mas ela cresce e empurra o outro. Né? Então, a fenda licórica completa, essa sim, é um sinal definitivo de que a lesão é de fora do sistema nervoso central. Vasos interpostos entre a lesão e o cérebro, né? O córtex, quando a gente consegue ver o córtex entre a lesão e o cérebro, é um sinal de que provavelmente a lesão não veio ali daquele córtex, já que a camada cortical é fina e a lesão já infiltra a camada cortical. E quando eu consigo ver a dura mater, né, se interpondo entre a lesão e o cérebro, aí é um sinal bem específico. Né? Se eu estou vendo a camada dural, aquele tumor é de fora do sistema nervoso, já que a dura está por fora do sistema nervoso. Então vamos ver alguns exemplos. Né? Aqui eu tenho um caso de uma lesão com a base dural e uma cauda dural, ou seja, realce pacmeníngeo, base de contato com a dura, com a meninge, né, com a calota, ou seja, sinais sugestivos. Mas também tem os sinais definitivos, que são uma fenda licórica completa, separando o tumor do cérebro, vasos interpostos entre o cérebro e o tumor. Né? Então, aqui eu tenho sinais sugestivos e definitivos de que essa lesão é extraaxial. Aqui tem uma lesão que até com algum sinal sugestivo, ou seja, ela tem um contato, ela é periférica, porém ela não tem a cauda dural. Né? E eu não vejo fenda licórica, né? Eu não vejo vaso, então não tem um sinal definitivo. Essa lesão não é extraaxial, ela é intraaxial, só que ela é periférica. Agora vamos falar dos gliomas. Né? Os gliomas podem ser divididos grosseiramente em gliomas de grau mais alto e grau mais baixo. Os de grau mais alto são os grau 4. Né? Os de grau mais baixo são o 1, 2, o 3. Hoje a gente divide assim, porque antigamente a gente dividia alto grau e baixo grau, mas a gente sabe que hoje em dia um tumor que seja grau 3, mas tem o IDH mutado, ele tem um prognóstico mais parecido com o grau 2 do que com o grau 4. Né? Agora os tumores grau 4, realmente, aí o prognóstico é muito ruim, independente se é IDH mutado ou se é... Então a gente divide os gliomas de grau mais alto e os de grau mais baixo, sendo 2 e 3, né? No caso dos gliomas difusos tipo adulto, não tem 1, né? Já começa em 2 e 3. Do tipo pediátrico, aí tem 1. Né? Mas aqui a gente está falando de tumor de adulto. Então, glioma difuso tipo adulto só tem grau 2, 3 e 4. E os de grau mais alto são aqueles grau 4. Eles são divididos em tumores que têm um IDH mutado e o IDH selvagem. O IDH mutado é o astrocitoma grau 4. O IDH selvagem é o glioblastoma grau 4. Né? Então são todos tumores com prognóstico ruim. O glioblastoma é pior ainda do que o astrocitoma, né? Mas ambos têm uma sobrevida mais curta do que os de o grau mais baixo. Uma diferença aqui de idade, né? Geralmente o IDH mutado ele tende a ocorrer em pacientes abaixo de 55 anos
e selvagem acima de 55 anos. Né? E a característica genética, né, é que define o IDH selvagem, define o glioblastoma. Então não existe glioblastoma com IDH mutado. E o IDH mutado define o astrocitoma. Então não existe o astrocitoma, né, difuso do IDH selvagens. Todos são IDH mutado, astrocitomas e todos, né, astrocitoma difuso tipo adulto. E todos os glioblastomas também difuso tipo adulto são IDH selvagem. E na imagem, o que é que chama atenção? Imagem de glioma de grau mais alto, né, é uma imagem de tumor agressivo, que é o quê? Realce pelo contraste, necrose, edema e hemorragia. Então, 4 características convencionais. Além disso, eu tenho perfusão alta com RCBV acima de 1,75 vezes em relação ao cérebro normal, na substância branca normal. Né? A perfusão na curva de ascensão também é alta, e na espectroscopia, geralmente o pico de colina se sobrepõe acima do dobro, né, do pico de NAA, de N-acetilospartato. A gente fala grosseiramente o dobro, mas o número exato é acima de 2,2, né, mas visualmente assim, geralmente a gente leva em consideração o dobro. Né. A ausência do pico de imunostol é a regra. O pico de imunostol na espectroscopia é um marcador de tumores de baixo grau, gliais, né, ou ependimários, e os picos de lipídio lactato que refletem necrose, ou anaerobiose no tecido, né? O pico de lactato e o pico de lipídio necrose. Então essa necrose que a gente vê na imagem convencional se reflete em pico de lipídio lactato na espectroscopia de prótons. E esse aqui é o protótipo, né, do glioma de grau mais alto, seja ele GBM ou astrocitoma grau 4. Né? Então esse tumor que tem uma área de necrose no meio, tem um realce periférico, as paredes dessa área de realce são irregulares, ou seja, é diferente de um componente cístico. O componente necrótico, ele tem paredes espessas e irregulares. O componente cístico, ele também é líquido, como a necrose, mas as paredes são finas, sem realce ou com realce liso e homogêneo, regular. A perfusão aumentada pode ser refletida por mapas coloridos de RCBV, mostrando tonalidades mais de vermelho, né, que reflete alto valor de RCBV. As curvas de sinal no tempo refletem aqui a chegada do contraste e a primeira passagem no tecido altamente vascularizado faz com que a queda do sinal em T2 seja muito mais alta do que a queda que ocorre no tecido normal contralateral, por exemplo. Né? Então vemos aqui um mapa de sinal no tempo. E à medida que o contraste chega no tumor, o sinal cai muito. Por quê? Muito gadolínio, muito contraste paramagnético. E que na sequência ponderada em T2 puxa o sinal para baixo. É diferente do T1, né? O sinal vai para cima, ele se eleva na sequência ponderada em T1. Na sequência ponderada em T2, o contraste paramagnético faz o sinal cair. Então a gente tem essa queda mais longa, com uma área sobre a curva mais alta. Né? Essa área sobre a curva reflete o RCBV, né, que é o volume sanguíneo cerebral relativo, porque a gente faz sempre a avaliação do volume sanguíneo cerebral relativo à substância branca normal. Né? Então essa queda muito grande aqui do RCBV, 4,8 vezes, né? Se aqui for 100%, o RCBV aqui é 488. Então tem quase 5 vezes mais perfusão aqui, volume cerebral nesse tecido do que nesse, né? Contralateral normal para comparação. Isso é a cara de um glioma de grau mais alto mesmo. Né? O diferencial dos gliomas de grau mais alto se faz com as metástases. Né? Uma forma de a gente fazer essa diferenciação é que as metástases geralmente têm as bordas mais regulares e a morfologia elíptica ou ovoide, ou até às vezes mais arredondada. Né? Enquanto que os tumores, os gliomas infiltrativos, têm a morfologia que reflete mais a morfologia do parênquima, das fibras brancas, como a gente vê aqui, ó, a fibra em U, né? Ou se for no corpo caloso, fazendo aquele aspecto infiltrativo ao longo do corpo caloso. Né? Então veja que essa lesão com esse formato em letra U não vai ser uma metástase. Né? Isso aqui é o típico de um glioma. Né? E a metástase é mais arredondada, mais elíptica, mais nodular. Né? Outra diferença, a área de edema, ou seja, aquela área de alteração de sinal fora do tumor contrastante, geralmente respeita a interface branco-cinzenta, enquanto que no glioma, essa área de edema, ou seja, fora do tumor contrastante, pode ter um borramento da interface branco-cinzenta, mostrando que não se trata apenas de edema, mas sim de uma infiltração tumoral de um tumor sólido que não tem quebra de barreira, pois é um tumor glial, mas que apresenta essa
perda na interface branco-cinzenta. Veja que o sinal do tumor infiltrativo é mais baixo até do que o sinal do edema. É mais alto do que o cérebro normal, mas é intermediário, não é tão alto quanto essa área de edema, né? Então, quando a gente vê essas áreas de sinal mais intermediário em T2, borrando a interface branco-cinzenta fora da lesão contrastante, isso sugere um glioma difuso, né? E quando a gente não tem essas áreas de infiltração tumoral, podemos estar diante de metástases, né? Ou pode ser glioma difuso também, mas a gente tem que juntar as coisas, né? Então, formato mais arredondado, interface córtico-subcortical, né? Lugar típico de metástases, edema sem aquelas infiltrações tumorais no meio do edema, né? Isso é mais cara de metástase e aqui mais cara de glioma. Outro diferencial dos gliomas de grau mais alto é com o linfoma, um outro tumor primário do sistema nervoso central que ocorre em idosos, geralmente aqui a partir de 60 anos. E uma diferença do linfoma em relação às metástases é que eles tendem a ser mais profundos, né? As metástases são mais corticais, justacorticais, né, que são as áreas mais perfundidas, onde a gente tem o córtex e a substância branca, uma diferença aí no calibre dos vasos, e os vasos, as metástases acabam parando nessa interface branco-cinzenta. Já o linfoma não, ele não chega no sistema nervoso central por via hematogênica, né? Não o linfoma primário. Então a gente vai ver ele numa localização profunda, próximo ao ventrículo, próximo ao corpo caloso, muitas vezes até fazendo o trajeto do corpo caloso, né? Como os GBMs fazem também. E, diferente do GBM, o linfoma no paciente imunocomprometido não tem necrose. Então a gente não vai ver aquela área de tecido desvitalizado, necrótico, sem realce no meio da lesão. É um realce mais homogêneo, sólido e compacto. Também diferente dos glioblastomas, a perfusão tende a ser intermediária, ou seja, um leve aumento da perfusão em relação, né, do RCBV em relação ao tecido normal, mas não tem aquela queda acentuada na curva de contrastação. Veja a comparação, é praticamente igual à queda do parênquima normal, né? E o mapa não fica aquela coloração avermelhada, ou seja, não tem um RCBV muito alto. Quando a gente compara aqui, ó, o aumento aqui do RCBV, ó, 120, né? 120, 100%, então 1,2 vezes, né, bem menos do que aquele de 1,75 ou daqueles 5 vezes quase que a gente viu no GBM do slide anterior, né? Então o linfoma ele é mais profundo do que a metástase e mais homogêneo do que o glioblastoma, né? A espectroscopia mostra muito lipídio, a despeito da lesão não ser necrótica, o que é também estranho, né? Quando a gente vê um GBM necrótico, a gente sabe que o lipídio reflete a necrose. Mas o linfoma tem lipídio, mesmo sem ter necrose. É uma situação peculiar, que faz até a gente pensar em linfoma nessa situação, né? Uma lesão não necrótica que apresenta muito lipídio. Bom, mas o linfoma dos pacientes imunocomprometidos tem necrose e tem hemorragia, né? E aqui o diagnóstico diferencial principal são com as infecções oportunistas, principalmente o toxoplasma, a neurotoxoplasmose, que também tem necrose, tem realce, tem sangramento e pode ficar parecido com linfoma. O diagnóstico por imagem pode ser muito difícil, ser necessário, na maioria dos casos, um tratamento empírico, né? Então o paciente tem imunossupressão, ele tem HIV, ou ele está imunossuprimido por transplante de medula óssea ou de órgão sólido, e eles envolvem uma lesão com um conteúdo líquido, realce anelar na margem, né? E aí a dúvida é uma infecção oportunista ou é um linfoma? E o paciente faz um curso de 10 a 14 dias com o sulfametoxazol trimetoprim, né? Faz um tratamento e se não há uma resposta, vai para a biópsia, parte para a biópsia, porque aí deve ser o linfoma, se não respondeu ao tratamento por toxoplasma, que geralmente é bem efetivo. Agora vamos falar dos gliomas de grau mais baixo. Os gliomas de grau mais baixo geralmente não tem tanto realce, não tem tanto edema. Então a gente não vai confundir com metástases, com linfoma. Aqui o diagnóstico de glioma de grau mais baixo geralmente é bem direto mesmo, porque as lesões são muito típicas, né? Pode confundir às vezes com uma encefalite ou uma displasia cortical, porque as lesões não têm muito efeito de massa, né? São lesões córtico-subcorticais muitas vezes, mas o diferencial é outro, né? E grande parte das vezes o diagnóstico também é bem definitivo. A gente olha e consegue cravar mais o diagnóstico do que os gliomas de grau mais alto, já que faz diferencial com infecção e outros tumores, metástases, por exemplo, né? Aqui os de grau mais baixo, os gliomas difuso do adulto, né? Veja que eu estou falando de glioma de adulto, tá? Para a gente não confundir com glioma difuso pediátrico, que eu nem vou entrar aqui na questão que são tumores mais raros. É o que a gente precisa mais saber para a prova, que mais faz parte da prática do dia a dia, são os gliomas difusos do tipo adulto. E a gente já viu os de grau mais alto, agora vamos ver os de grau mais baixo. Os de grau mais baixo se caracterizam por ter a mutação dos genes da isocitrato deshidrogenase, ou seja, são IDH mutados. O astrocitoma tem apenas a mutação IDH.
enquanto que o oligodendroglioma, além da mutação da isocitrato deshidrogenase, também tem uma codeleção que ocorre no braço curto do cromossomo 1 e no braço longo do cromossomo 19, a chamada codeleção 1p19q. Então, a presença concomitante da mutação IDH e codeleção 1p19q é a marcatura, é o marcador por imagem radiogenômico do oligodendroglioma. E vamos ver como isso se manifesta na imagem. E a presença da mutação IDH sem a mutação, sem a codeleção P19Q, é a característica molecular marcadora do astrocitoma difuso, do tipo adulto. E aí a gente vai ver também como que isso se manifesta na imagem. Existem algumas características que dá para fazer a distinção, e algumas vezes a gente não consegue distinguir. Do ponto de vista de idade, geralmente os astrocitomas IDH mutados, astrocitoma difuso tipo adulto, ocorrem numa faixa etária um pouco antes, ali de meia idade, entre 30 e 40, enquanto que o oligodendroglioma já é um pouquinho acima do 40, mas abaixo dos 55, né? Porque dos 55 para lá, a gente tem mais os gliomas difusos IDH selvagem mesmo, né? O mismatch T2-FLE é uma característica. O mismatch, sempre que a gente fala mismatch, assim como no HC, é quando a gente viu no AVC, né? É quando a gente fala de uma aparência de uma imagem que não bate com a outra. Ou seja, dá um mismatch entre a aparência da imagem no T2 e no FLE. Ou seja, não bate, não dá o match, né? Então no T2 a sequência tem um alto sinal, mas no FLE tem um baixo sinal. Ou seja, está incongruente. Essa incongruência a gente chama de mismatch. E é uma característica marcante do astrocitoma difuso. Enquanto que as calcificações são uma característica marcante radiogenômica do oligodendroglioma, né? Características principais. Então vamos ver aqui qual que é a característica, o hallmark, né? O cara crachá do astrocitoma difuso do tipo adulto com a mutação IDH sem a codeleção P19Q. São lesões que têm um sinal relativamente homogêneo no T2, e eu falo relativamente porque se a gente olhar aqui grosseiramente é homogêneo, né? Exceto alguns lugares onde a gente vê umas faixinhas que são. Isso aí geralmente é o córtex, né? Se interpondo entre um giro e outro. Porque a lesão vai crescendo entre os giros, né? E o córtex vai ficando interposto ali. Tem infiltrado, mas não está totalmente. Então a gente vê umas linhas assim. Isso é normal, tá? Mas ele é relativamente homogêneo. Bem mais homogêneo do que o óleo. Depois eu vou mostrar para vocês verem como é diferente. Então ele é relativamente homogêneo no T2. O sinal é bem alto. A margem é relativamente também bem definida. Mas quando eu olho na sequência FLE, não bate, né? Então tem um mismatch. A maior parte da lesão tem uma queda de sinal em FLE, exceto um halo periférico que se mantém com hipersinal. Então essa é a definição de um mismatch T2 FLE. A maior parte da lesão tem um sinal alto e quando eu faço o FLE, a maior parte da lesão cai o sinal. Uma queda heterogênea, mas é uma queda, né? Mesmo aqui onde tem um sinal aí, mas é mais baixo do que o que era antes. Exceto a borda, esse anel, né, periférico, que mantém o mesmo sinal que era no T2. A lesão geralmente não tem muito realce, e se tiver, o realce é pequeno, puntiforme, é parcial. Não é aquele realce intenso necrótico como a gente viu no glioma de grau mais alto. E na sequência ponderado em suscetibilidade magnética ou gradiente, eu não tenho suscetibilidade porque eu não vou ter a presença das calcificações, que são características do oligodendroglioma. Então, aqui a gente consegue diferenciar, né? Um tumor com sinal homogêneo, margem bem definida, mismatch T2 FLE. Eu tenho uma especificidade altíssima, acima de 97%, para cravar que isso aqui é um astrocitoma difuso do tipo adulto com mutação IDH e sem codeleção P19Q, ou seja, não codel. Né? E aqui, eu já tenho um sinal mais heterogêneo no T2. Veja que o sinal varia, alto, baixo, alto, baixo. Ele é intermediário, não é aquele sinal alto brilhante, né, como no astrocitoma, olha como ele brilha. Né? Calcificações grosseiras podem ser lineares, nodulares, amorfas. Sinal heterogêneo, olha como o sinal em T2 ele varia muito, né? Olha como é heterogêneo, muito mais heterogêneo. Margens indistintas, né? E eu não tenho um mismatch entre o T2 e o FLE. Né? Aí você pode até falar, mas olha, Luiz, tem uma queda do sinal aqui. Ok, mas a queda não é em quase toda a lesão. Né? Para a gente falar que tem um mismatch T2 FLE, tem que ser uma queda que ocorre em quase toda a lesão e só deixa uma faixinha periférica. Aqui não, eu tenho uma queda só em um pequeno componente da lesão, que provavelmente é o componente cístico, né? Onde eu tenho um cisto. Então, um cisto é comum no oligodendroglioma e não infere que aquilo ali seja um astrocitoma. Né? Parece de um cisto. É comum nos óligos. Né? Mas veja que o sinal no FLE e no T2 se mantém, né, na lesão.
Então a lesão aqui frontal, calcificação, sinal heterogêneo, margens mal definidas, é a característica típica do dendroglioma. IDH mutado, um P19Q codeletado. Né? Aqui eu tenho a codeleção. A calcificação aqui se destaca como um sinal mais específico, tá? Já que sinal heterogêneo, imagem mal definida, são coisas subjetivas. Né? Para mim está mais heterogêneo, para você está menos, é subjetivo. Mas calcificação não é subjetiva. Tem calcificação ou não tem? Então esse é um sinal mais reprodutível, né? Mais confiável para essa alteração molecular e genética típica do oligodendroglioma. Agora vamos falar sobre tumores neuronais e glioneuronais, que são um grupo de tumores que geralmente se apresentam como epilepsia na infância ou na adolescência e que ocorrem de forma crônica. Então, crianças ou adolescentes, ou às vezes adultos jovens, né, quando pega ali uma faixa etária um pouco mais velha, que apresentam epilepsia como apresentação clínica e eles possuem um tumor. Então a gente tem que pensar nesse grupo de tumores, que é o grupo dos tumores glioneuronais e neuronais mistos, né? São também chamados de tumores mistos. O ganglioma barra gangliocitoma, né? Para a gente, por imagem, não tem diferenciação. É o patologista que vai fazer essa diferenciação, né? Se houver componentes gliais e neuronais, é o ganglioma. Se for exclusivamente neuronal, sem componente glial, é gangliocitoma. Mas do ponto de vista de imagem é semelhante. São tumores grau 1 pela classificação do OMS. Não existe mais aquele ganglioma anaplásico grau 3 da classificação passada. Esquece. Agora é ganglioma é grau 1 pela classificação do OMS. Então são tumores com um prognóstico favorável na grande maioria das vezes, especialmente se forem completamente ressecados. A ressecção pode ser curativa para o paciente, né? E eles ocorrem em mais de 3/4 dos casos no lobo temporal. Então tem uma associação muito estreita com o lobo temporal, né? Apenas 25% ocorre fora do lobo temporal. E esses estão no lobo frontal ou no cerebelo e no tronco, né? Perto do pedúnculo cerebelar inferior. Na imagem vemos um cisto com um nódulo mural, geralmente com um realce na parede do cisto, mas um realce fino, um realce linear homogêneo. Não é aquele realce espesso e irregular da parede necrótica de um GBM, né? Ou pode ser só um nódulo puramente sólido, ou às vezes ele tem uma lesão infiltrativa. Esse termo infiltrativo a gente usa quando a lesão ela tem alteração do sinal entre 2 e flare, mas sem realce. Ou seja, é parecido com o que a gente vê nos gliomas. A calcificação pode estar presente em até metade dos casos, e o realce é bem variável, mas geralmente é presente. E podem ter displasias corticais adjacentes a esses tumores. Né? Então aqui a gente vê uma lesão praticamente sólida, aqui a gente vê uma lesão infiltrativa, e aqui a gente vê o aspecto mais comum, que é uma lesão cística com nódulo mural. Né? Então ele varia desde uma lesão bem típica, que é cisto com nódulo mural, seria o mais assim, cara crachá, né? Não vou falar patognomônico porque tem diferença diferencial aqui, né? Astrostoma pilocítico, xantoastro pleomórfico, né? Mas essa é uma das formas de apresentação, né, que a gente vai ver do ganglioma, do astro pilocítico ou do xantoastro pleomórfico. Um cisto com nódulo mural. Ou pode ser uma lesão puramente sólida, praticamente sem componente cístico, ou uma lesão sem um realce sólido nodular contrastante. Apenas uma lesão infiltrativa aqui no lobo temporal, difusa, mas que na patologia mostrou ser um ganglioglioma. Né? O que é que eles têm em comum? São pacientes jovens, são crianças, são adolescentes, adultos jovens, e tem crise convulsiva como manifestação clínica. Agora vamos falar de outro tumor, conhecido pelo acrônimo DNET, que é um acrônimo que é de tumor neuroepitelial desembrioplástico. O tumor neuroepitelial desembrioplástico também é grau 1 pela classificação do OMS. Né? Na patologia tem sempre componentes neuronais e gliais. Então é sempre misto, né? Um glioneuronal e neuronal misto. Ocorre ali também em criança, adolescente, adulto jovem, e ele corresponde à segunda causa mais comum de epilepsia tumoral do lobo temporal. Então depois do ganglioma, vem esse aqui em seguida. O ganglioma é o mais comum. O DNET é o segundo mais comum. Eles são tumores que também têm uma correlação com o lobo temporal, metade deles, mas podem ser mais frontais. Né? O ganglioma é bem mais temporal. O DNET pode ser temporal, pode ser frontal. E é raro em outras localizações. Né? Então a gente não vai ver ele no tronco, no cerebelo, não vai ver. A gente vai ver ele nos lobos, nos hemisférios. A lesão geralmente é bem delimitada. Pode ter um aspecto triangular, com a base voltada para o córtex e o ápice voltado para o ventrículo. Muitas vezes esse aspecto triangular faz com que a gente possa confundir essa imagem com uma lesão vascular isquêmica, né, numa tomografia. Então, se olhar a tomografia, vê uma hipodensidade cuneiforme, o paciente lá
com crise convulsiva, estado pós-ictal, numa emergência, né, com rebaixamento consciência, a gente pode até pensar, pô, será que ele teve uma crise convulsiva? Então ele está com paralisia de TOD, né, pós-crise. Então ficar atento com esse aspecto triangular cuneiforme da lesão, que é típico do DNET, né? Mas o que é mais específico é na ressonância magnética essas lesões apresentarem um aspecto multinodulado ou bolhas de sabão ou multicístico, né? Multicístico é um pouco errado, porque apesar das lesões aparentarem ser císticas, elas são sólidas, porém com um conteúdo altamente hidratado, gelatinoso, mixoide, o que faz com que a aparência no T2 seja de um sinal muito alto, que parece líquido, mas não é. É gelatinoso, mucoide muito hidratado. Então, fica aquele aspecto de bolha de sabão pseudocístico, né? Ou pseudocístico, vamos dizer assim, né? O halo de hipersinal em flare ao redor das áreas císticas é bem comum, né? E a área que é alto sinal em T2 nunca suprime totalmente, né? Ela cai um pouco, tem um mismatch. Aquele mismatch que a gente vê no astrostoma difuso tipo adulto é muito comum no DNET também. Se olhar no T2, elas vão ter um sinal bem alto, no flare o sinal cai, né? É por isso que a gente não usa o sinal do mismatch T2 flare para crianças. A gente só usa esse sinal para fazer diagnóstico de astrostoma difuso em adultos, ou seja, a partir dos 20 anos. Dos 18, teoricamente, mas sempre dá essa margem de erro aí. Geralmente não tem realce, se tiver, é muito pouco, né? É uma parte da lesão só que realce, não vai ter o realce na lesão inteira. Calcificação é menos comum, mas pode ocorrer até 20% dos casos, então 1 em cada 5 de NETs pode ter uma calcificaçãozinha. Esse é o aspecto mais típico, uma lesão do lobo temporal, né? Lembrar, metade do lobo temporal, né? Os outros a gente vai ver ali no lobo frontal, e em outro lugar é mais raro. E a lesão tem um alto sinal em T2 e flare, mas olha quando a gente vê no T2. Parece que tem nódulos ou bolhas, né? Bolha de sabão. Por quê? É aquele material hidratado, com um sinal muito alto no T2, mas que não é líquido de verdade, então não suprime completamente. É um material mixoide, né? Sem realce. Esse é o aspecto típico do tumor neuroepitelial desembrioplástico. Agora vamos falar de tumores de fossa posterior na infância. Bom, na infância, a fossa posterior é o lugar mais comum de tumores, diferente do adulto, que a maioria dos tumores ocorre no compartimento supratentorial, a maioria dos tumores nas crianças ocorre na fossa posterior, né? Exceto nos primeiros meses de vida, que eles são mais supratentoriais também. Mas passou esses primeiros meses de vida, que a gente fala que até aqueles primeiros 3 meses, os tumores geralmente são congênitos, né? Eles já estavam ali, a gente só pegou ele no comecinho da vida. Esses são supratentoriais. Mas a partir daí, até a idade adulta, a maioria dos tumores ocorre na fossa posterior, né? E esses tumores são, em frequência, astrostoma pilocítico, medulo, ependimoma, gliomas do tronco. Então aqui, para a gente olhar, os tumores que são no cerebelo, né, tirando os do tronco, a maioria são esses três aqui, astrostoma, medulo e ependimoma, né? Astrostoma e medulo mais comum, ependimoma vem aí em seguida. Como é que eu faço para diferenciar um do outro? Veja que eu coloquei o mapa de ADC lado a lado. Por quê? Existe um contínuo, né, de restrição à difusão. Desde o espectro de uma maior restrição à difusão, porque reflete um tumor altamente celular, então não tem espaço para as moléculas de água se movimentarem. Então existe uma intensa restrição à movimentação da água, que são os tumores embrionários. Na grande maioria das vezes são os meduloblastomas, mas pode ser teratoide e rabidoide também, mas a maioria é meduloblastoma. Então eu tenho uma alta restrição à difusão, passando por um grau intermediário de restrição à difusão nos ependimomas, até o espectro de facilitar a difusão da água. Por que eu digo facilitar? Porque quando eu comparo com o cerebelo, né, a restrição à difusão, ou seja, o sinal da ADC é mais baixo do que o cerebelo nos tumores embrionários, ou pode ser até igual, mas é daí para baixo. Ele é intermediário, né? Igual, um pouquinho mais baixo em alguns lugares, um pouquinho mais alto em outro, no ependimoma, e mais alto do que o do cerebelo em quase toda a lesão sólida, né? Claro que a gente tem que analisar a ADC sempre no componente sólido, não adianta analisar a ADC no conteúdo líquido, né? É sempre facilitado. Mas o componente sólido com sinal de ADC mais alto do que o cerebelo é o outro extremo oposto do espectro do astrostoma pilocítico cerebelar, né? Então aqui a gente tem os três principais tumores, do meduloblastoma ao astrostoma pilocítico cerebelar. E veja que a principal sequência para diferenciar uma coisa da outra, principalmente as pontas do espectro, é a difusão, olhando o mapa da ADC e correlacionando o sinal da ADC da lesão com o sinal do cerebelo. Tá?
Olha lá. Outras características. Os tumores embrionários são compostos de pequenas células redondas e azuis, onde não há nem matriz extracelular abundante e nem citoplasma, né, porque o núcleo da célula é grande. E onde é que a água se movimenta mais facilmente? Ou no tecido extracelular, no matriz intersticial, ou no citoplasma. Né? Dentro do núcleo, a movimentação da água é restrita, né, da célula. E dentro da célula é menos ainda do que em relação ao interstício. Então são tumores com muitas células compactas. Então a tomografia, ela atenua o feixe de raio-x, da mesma forma que a difusão restringe. Né? Então essa dobradinha aqui, ó, hiperdensidade na tomo e restrição à difusão na ressonância, né? Reflete tecido compacto, densamente celular, né? Muita célula não passa o feixe de raio-x. Né? Ao contrário, a extossoma vai ter um sinal mais alto. O ependimoma tem muitas calcificações, né? É uma característica marcante. Mas o meduloblastioma pode calcificar também, principalmente os calcificações puntiformes. E o osteossarcoma também, mais raramente, mas pode também. Mas quando a gente vê calcificações extensas ao longo de quase toda a lesão, aí é típico do ependimoma. Né? E o ependimoma, diferente do medulo, né, e do osteossarcoma, e às vezes até de uma forma parecida com o medulo, ele cresce dentro do espaço licórico. Né? Enquanto o medulo, né, o tumor teratoide, ele tende a crescer dentro do cerebelo ou dentro do vermes. Né? Aqui ele se projeta para o quarto ventrículo, até fica difícil diferenciar do ependimoma. Mas quando ele é bem cerebelar, né, como aqui com o astrocitoma, tá vendo? Ele é bem cerebelar. O ependimoma, ao contrário, ele ocorre nos espaços licóricos e ele cresce amoldando as estruturas, ou seja, desloca o bulbo, desloca o cerebelo, mas não infiltra o bulbo, não infiltra o cerebelo. Então eu não tenho hipersinal no cerebelo. Não tem alteração sinal nenhuma, tá vendo? Tem até fenda de líquor. Não tem alteração sinal do bulbo, né? Tem até fenda de líquor. E ao contrário, né? O tumor ele vai se amoldando. Ele alarga o forame de Lusca, ao forame de Lusca esquerdo, ao direito. Ele entra no conduto, ele entra ali na cisterna pré-pontina, ele desce em direção ao canal vertebral, né? Então o ependimoma tem esse aspecto de plasticidade, enquanto que o medulo e o astrocitoma são mais intraparenquimatosos, né? Não tem essa plasticidade de crescer ao longo dos espaços licóricos. Né? Olha aqui a setinha, né? Mostrando o forame de Lusca, alargado e normal. Os gliomas do tronco, eles se dividem grosseiramente, né, naqueles que acometem a porção ventral do tronco, que 80% vai ter a mutação da histona 3, mais especificamente na lisina 27. Então essa mutação H3K27, né, que a gente chama de mutação da histona, ela ocorre em 80% dos casos, né, dos glioma difuso intrínseco da ponte. Né, e quando ela ocorre, o tumor ganha esse nome, glioma difuso da linha mediana. Então, glioma difuso da linha mediana é a denominação dos gliomas que têm a mutação da histona 3 e que ocorre na maioria dos gliomas difuso intrínseco da ponte. Já o termo glioma difuso intrínseco da ponte é um diagnóstico radiológico por imagem. Né? Eu vou mostrar qual é um glioma difuso intrínseco da ponte e como que a gente diferencia ele dos outros gliomas, que são os focais. Quais são? A principal característica: os tumores focais estão fora da ponte ventral. O seu epicentro não é a margem anterior da ponte, não é a porção ventral da ponte, a base da ponte. O epicentro pode ser o dorso da ponte, pode ser o mesencéfalo, pode ser o bulbo, mas em outra localização. Enquanto que o glioma difuso da linha mediana, o epicentro dele é a base da ponte, a porção ventral da ponte. A gente chama base a ponte na frente e tegmento é a ponte atrás. Tá? Então, ponte atrás, tegmento, ponte na frente, base. Então, a gente divide tumor que infiltra a ponte ventral, que é glioma difuso intrínseco da ponte, 80% tem a mutação da histona 3. E os gliomas que são fora da ponte ventral, a grande maioria vai ter mutações da via do BRAF V600E, o NF1, o FGFR, outras mutações que não são as mutações que ocorrem no glioma difuso intrínseco da ponte mais frequentemente. E se houver a mutação da histona 3, glioma difuso da linha mediana. É o termo que a gente usa, né, o diagnóstico. Então, ó, olha a diferença. Esse é um glioma difuso intrínseco da ponte. Critérios. O epicentro da lesão é na ponte ventral. Né? Mais de 50% da área de secção transversa da ponte está acometida. Tá vendo? O sinal da lesão, tá vendo? É relativamente heterogêneo, né? Tem umas áreas de sinal mais alto e mais baixo, e não tem contrastação sólida, compacta. Eu tenho até uns foquinhos de realce,
mas não é em toda a lesão, né? Então, esses são preenche os critérios para o glioma difuso intrínseco da ponte, né? Típico. Outro critério é não ter uma restrição de difusão homogênea, né? Ou seja, você olha a difusão, o ADC, não tá aquele ADC todo preto, escuro, como no medulo, né? Porque tem tumor embrionário na ponte também para fazer diferencial. Então, se eu tiver uma restrição de difusão homogênea difusa, pode ser um tumor embrionário ali na ponte, né? Então, a restrição de difusão ela ocorre em alguns pontos, geralmente nos pontinhos de realce, mas a maior parte da lesão nem tem realce, nem tem restrição de difusão. Então, esse daqui, ó, 80% dos casos vão ter a mutação da estrona 3, né, na lesina 27. E esses outros? São gliomas que estão no tronco, mas não preenchem critérios para glioma infiltrativo difuso intrínseco, ou seja, eles estão no bulbo, eles estão no mesencéfalo. Esse aqui é um glioma do teto mesencefálico, né? Esse é um glioma de bulbo. E diferente do glioma difuso intrínseco da ponte, ele cresce para fora do tronco. Ou seja, se eu pegar aqui o bulbo, menos 50% do bulbo está acometido, mas a cisterna cerebelo bulbar está acometida. Ó a cisterna aqui, ó. Então eu tenho praticamente mais tumor na cisterna do que no bulbo. Isso é um crescimento exofítico, né? É diferente do crescimento intrínseco. Entenderam as diferenças? Crescimento intrínseco, né? Glioma difuso intrínseco. Crescimento exofítico, glioma focal exofítico. É outra entidade, né? Pode ser até glioma difuso também, mas as mutações são outras. São do BRAF V600, são outras mutações, da via MAP quinase, geralmente, né? Então veja que há uma mudança aqui de prognóstico terrível. Aqui o prognóstico é 1 a 2 anos, aqui é maior do que 10, 15 anos. Muitas vezes o paciente passa a vida inteira com esse tumorzinho aí e nem descobre, só descobre na vida adulta, né? Então são tumores que causam menos sintomas, são menos, vamos dizer assim, tem menor mortalidade do que esses aqui, que são altamente, né, sintomáticos e agressivos, prognóstico mais sombrio. Bom, agora vamos sair dos gliomas. Vamos falar de um tumor oriundo dos restos epiteliais da fenda de Hadisch, da bolsa de Hadisch, que são os tumores, os craniofaringiomas, né? O mais importante é o craniofaringioma adamantinomatoso, que possui essa mutação genética molecular característica no gene que codifica uma proteína chamada beta-catenina, né? Então a gente vê essa mutação CTNNB1, é o da beta-catenina. Essa mutação é característica do craniofaringioma adamantinomatoso, que é o mais comum, o mais importante. Eles são grau 1 pela classificação do OMS. Eles ocorrem em duas faixas etárias: nas crianças entre 5 e 10 anos e nos adultos entre 50 e 60 anos, né? Nos adultos fazem parte do diferencial com outro tipo de craniofaringioma, que é o papilar, que tem outras mutações genéticas, a mutação do BRAF V600Z, né? É outra entidade, vamos dizer assim, é outro tipo de tumor, né? A denominação certa é tipo. É outro tipo de tumor. Aqui é um tipo, craniofaringioma adamantinomatoso, o papilar é outro tipo. Mas vamos focar para a revisão da prova no adamantinomatoso. O que é importante? Crianças com déficit de crescimento, hipopituitarismo, né? Hipogonadismo, né? Hipogonadotrófico, ou seja, eles têm redução do eixo central, né? Déficit visual, porque é uma lesão que começa a crescer na cisterna e comprime o quiasma. Corresponde a metade dos tumores na região supracelular da infância. Então é muito comum, é o mais comum, né? Então quando a gente vê uma criança com tumor na região supracelular, craniofaringioma é o mais comum. Aí temos outros diferenciais, como astrocitoma pilocítico, ginoma e até estiocitoses, né, de Langerhans ou não Langerhans. O craniofaringioma adamantinomatoso, né, é o mais comum, 90% dos craniofaringiomas são adamantinomatosos. Tem dois picos, né? O maior pico, mais importante, entre 5 e 10 anos, e um menor pico entre 50 e 60. Lembrar que nesse pico a gente tem outro tipo de craniofaringioma, que é o papilar, que é diferente até na imagem, porque ele geralmente não calcifica e o adamantinomatoso calcifica, né? Falando em calcificação, essa é a característica mais importante, contundente, marcante. Precisamos saber por quê. 90% dos tumores têm calcificação. E se não houver, eu tenho que pensar em outra coisa. Que é tão raro não ter, que eu vou pensar, pode ser o tumor, será? Né? Então a gente vai ver cisto, nódulo mural e o nódulo mural calcificado. Né? Aquele aspecto de cisto. Geralmente a lesão é predominantemente cística. Eu tenho mais conteúdo líquido até do que o conteúdo sólido. Né? Pode ser só na célula, pode ser celar e supracelar ou só supracelar. Né? Se tiver um componente celular, é bom porque a ressecção cirúrgica geralmente é mais fácil. Né? O cirurgião tem um acesso transcelular para tirar o tumor. Inclusive, em contrapartida, quando ele é no hipotálamo, pode ser mais difícil a sua ressecção por proximidade com os núcleos hipotalâmicos, que podem levar a quadros de déficit cognitivo, deficiência hormonal e até labilidades sintomas emocionais, né?
mais severos do que quando a lesão é na cela, né? Então a lesão no hipotálamo é mais difícil de ressecar do que a lesão celar. Então é uma minoria, né, que tem esse componente celar, mas quando tem um componente celar é bom prognóstico para a cirurgia, né? É bom para a cirurgia. O conteúdo líquido geralmente é oleoso, né? Ele é descrito como aspecto de óleo de carro, de motor, né? Motor oil, óleo de motor, né? Hiperproteico, sinal alto no T1. Tá? Tem conteúdo de colesterol, então é um conteúdo mais espesso, mais branco no T1, com muita proteína. Agora vamos falar dos tumores que acometem o canal vertebral. Né? Então aqui a gente tem uma classificação baseada na topografia. Eles podem ser extradurais, intradurais e extramedulares ou intramedulares. Os extradurais geralmente são metastáticos e raramente primários. Né? Primário quando é tumor ósseo, né? Do arcabouço ósseo ali. Né? São os aneurismas, tumores de células gigantes, né? Tumores primários ósseos. A maioria são metástases. Tá? O cisto ósseo aneurismático, né? Primário. Agora, tumores intradurais e extramedulares, na grande maioria das vezes, são baía neural ou meníngio, né? Chivanoma, meningioma, ou disseminação licórica de um tumor do sistema nervoso central ou sistêmico, né? Uma meta de mama ou um medulo que dissemina para dentro do líquor. Aí ele vai ficar dentro da dura e fora da medula, né? E aí ele concorre com os chivanomas e os meningiomas no diferencial. Já os tumores intramedulares, ao contrário dos extradurais, são mais primários do que metastáticos, né? A maioria dos tumores na medula espinhal são primários da medula espinhal. E a gente tem 3 grandes tipos, né? Ependimoma nos adultos, astrocitoma nas crianças e hemangioblastomas aí em todas as faixas etárias. Né? Então, vamos olhar um pouco para a característica de imagem e a localização. Os tumores intradurais e extramedulares, eles comprimem a medula, afastam a medula da dura, fazendo com que no T2 a gente tenha esse aspecto de uma meia-lua ou um menisco. Né? É uma imagem, essa imagem do menisco aqui, ó, essa meia-lua embaixo do tumor, é o que se via nas mielografias que se fazia antigamente para diagnóstico diferencial dos tumores na medula quando não se tinha ressonância magnética. Mas na ressonância magnética a gente usa esse sinal também, o sinal do menisco, ou seja, uma separação, né, da medula em relação à dura, de forma que o espaço licórico ele bifurca, vai uma parte para a interface do tumor com a medula e a outra face e a outra metade para a interface da medula do tumor com a dura, né? Tumor com a medula, tumor com a dura faz esse menisco, né? Então, é um tumor intradural extramedular. Ele pode ser tanto de baía neural, e aqui uma dica se ele for para o forame, né? Quando ele se estende para o forame, é uma dica boa. Ou ele pode ter uma base dural, meningia, né, e ser um meningioma. E a dica é ter uma cauda dural, né? Se eu ver uma cauda dural, provavelmente uma base dural ampla, ele é meningioma. E se eu vir uma extensão foraminal, ou esse aspecto de alter, né? É um tumor de baía neural, provavelmente. Né? Olha lá, um meningioma e um chivanoma, ou neurofibroma também, no contexto de neurofibromatose. Os tumores intramedulares nos adultos são mais frequentemente ependimomas. Geralmente eles ocorrem aqui nessa região cervical, né, ou cervicotorácica, podem ser grau 2 ou 3 e eles sangram bastante. De forma que se eu tenho assim, esse sinal baixo em T2 na borda superior e na borda inferior, esse é o CAP sign, o sinal do boné, né, dos pacientes com ependimomas. Ó, na sequência T2 gradiente dá para ver até melhor o efeito Blooming, que faz com que eu veja de forma mais marcada essa suscetibilidade magnética nas bordas da lesão. Tá? Então, tumores em paciente adulto, dentro da medula, né, centrais, com essas hemorragias nas bordas, é o aspecto mais típico do ependimoma. Né? Muitas vezes ele alarga até o canal ósseo, né? O canal vertebral é alargado, né? Ele empurra o corpo vertebral para frente, a lâmina e o processo aqui para trás, então ele alarga até o canal vertebral às vezes. Né? E o realce é intenso. Já os astrocitomas são mais comuns nas crianças. Então eu vou pensar sempre em astrocitoma em criança abaixo de 18 anos, né, ou adulto jovem, e quando o tumor for mais difuso, menos focal, né, e for mais esofítico, né, excêntrico, não está bem no centrinho da medula, está na borda anterior, na borda posterior. Então essa é uma característica que sugere mais astrocitoma. Pode ser astrocitoma focal ou astrocitoma circunscrito. Por imagem é difícil de diferenciar. Nas crianças, a maioria é baixo grau, mas no adulto pode ser de alto grau, como esse caso aqui, que tinha até necrose, tá vendo? E nos jovens também pode ser alto grau. O paciente pode ter glioma difuso de linha mediana. Né? Glioma difuso da linha mediana que ocorre, como a gente viu, na ponte, mas pode ocorrer na medula também.
Então faz parte dos diferenciais dos gliomas na medula de alto grau, né? Nas crianças também, tá? Então, tumor glial infiltrativo na medula de criança pode ser também glioma difuso de linha mediana. Terminamos a discussão de tumores e aguardo vocês na próxima para vermos os distúrbios metabólicos. Até a próxima.